Você já se sentiu preso em uma situação sem saída, como se estivesse lutando contra um mar de desafios sem fim? E se eu te dissesse que a verdadeira transformação começa exatamente quando você decide virar a página e escrever um novo capítulo da sua vida? Hoje, vamos explorar como mudar a nossa perspectiva pode ser o primeiro passo para uma vida mais autêntica e realizada. Um dia, as pessoas que hoje duvidam de você se lembrarão de como foram felizes por tê-lo conhecido. E, nesse dia, talvez se arrependam de não terem acreditado no seu potencial desde o início. A vida nos ensina, de maneiras inesperadas, que não precisamos agradar a todos. Nem todo mundo vai gostar de nós, e está tudo bem assim. Aceitar essa realidade nos liberta de expectativas que só nos aprisionam. Cada pessoa que cruza nosso caminho tem um propósito, mas nem todas merecem permanecer na nossa vida. Algumas, gostaríamos de ter conhecido mais cedo, outras, preferiríamos que tivessem chegado mais tarde, e há aquelas que, se pudéssemos escolher, nunca teríamos encontrado. O homem que caminha com retidão, mesmo que em passos lentos, inevitavelmente superará aquele que avança rapidamente, mas sem integridade. É por isso que é fundamental escolher cuidadosamente em quem confiar, pois algumas pessoas podem parecer doces, mas lembre-se, o açúcar tem a mesma aparência do sal. Nunca subestime o valor da paciência. Quem espera com fé e perseverança acaba conquistando aquilo que deseja, mesmo que a jornada seja árdua. A espera pode ser exaustiva, mas desistir é abrir mão de sonhos que poderiam se realizar. Aprender a dizer ou não sem a necessidade de se justificar é uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver. Não se sinta inferiorizado se alguém o rejeitar ou ignorar. Muitas vezes, as pessoas rejeitam ou ignoram aquilo que não podem ter ou não compreendem. As amizades falsas são como sombras, estão ao seu lado nos dias de sol, mas desaparecem quando a tempestade se aproxima. Valorize aqueles que permanecem, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida é uma sequência de escolhas e consequências. Não tenha pressa para alcançar seus objetivos, o que vale a pena ter também vale a pena esperar. Se alguém faz um comentário seguido de "eu estou brincando", muitas vezes é porque estava falando sério. As pessoas entram e saem de nossas vidas, e isso faz parte do ciclo natural. Pare de se apegar àquelas que já seguiram em frente. O que realmente importa é como você lida com essas mudanças e como se adapta ao novo. Não importa o quanto de bondade você espalhe, o mundo tende a se lembrar mais dos seus erros. Portanto, foque em ser a melhor versão de si mesmo, em vez de buscar a aprovação dos outros. Chega um momento em que você precisa parar de atravessar oceanos por aqueles que não pulariam nem poças por você. Se viver em busca da aceitação alheia, acabará sendo consumido pela rejeição deles. Aprenda a diferença entre desistir por fraqueza e desistir porque é hora de seguir em frente. As dificuldades, muitas vezes, são bênçãos disfarçadas. Elas nos forçam a crescer e a enxergar o que realmente importa, aquilo que antes passava despercebido. Ser magoado é inevitável, mas a infelicidade é sempre uma escolha. Quanto mais desafiadoras forem suas provações, mais grandiosas serão suas vitórias. Apoiemos aqueles que estão doentes de espírito, mas evitemos aqueles que se acomodam na ociosidade. A vida é um desafio constante, e a paciência pode operar milagres, enquanto as promessas, uma vez quebradas, perdem todo o valor. Não se apegue ao que lhe faz mal só porque um dia foi bom. Tenha cuidado com quem você permite entrar em sua vida. Dizer o olá pode levar apenas alguns segundos, mas dizer adeus pode durar uma eternidade. Liberte-se das amarras emocionais, não há mérito em suportar pessoas tóxicas. Quanto mais você se preocupa com o que não tem, mais atrairá aquilo que não deseja. A relatividade do tempo e da vida nos ensina que um minuto pode parecer uma eternidade dependendo da situação. O homem que pouco sabe, geralmente, fala muito, enquanto aquele que sabe muito, fala pouco. Se deseja mudar os frutos, comece pelas raízes.
Engolir o orgulho de vez em quando não faz mal e certamente não engorda. Palavras bonitas perdem todo o brilho diante de atitudes tolas. O narcisismo, muitas vezes, leva as pessoas a acreditarem nas suas próprias mentiras. Manter algo, seja um objeto, uma casa ou um relacionamento, é sempre mais barato do que consertá-lo depois que se quebra. O descontentamento faz os ricos parecerem pobres, enquanto a satisfação torna os pobres ricos. Sua autenticidade é a melhor defesa contra pessoas falsas. Permanecer com alguém que não o valoriza não é lealdade, é insensatez. Tenha ao menos uma pessoa em sua vida que lhe dê opiniões sinceras, mesmo que essas opiniões sejam difíceis de ouvir. Reclamar do ontem não fará o amanhã melhor. Nunca discuta com tolos, eles o arrastarão para o nível deles e vencerão pela experiência. Acredite em si mesmo, pois chegará o dia em que os outros não terão escolha se não acreditar em você. Apontar as falhas dos outros não justifica as suas. A vida é curta demais para perder tempo com quem não o faz feliz. Cerque-se de pessoas boas e coisas boas acontecerão. Não leve a vida tão a sério, afinal, ninguém sairá vivo dela. É melhor caminhar sozinho do que seguir uma multidão na direção errada. Não compartilhe sua vida com todos, poucas pessoas realmente se importam, e a maioria está apenas curiosa para saber se estão em uma posição melhor do que você. Quanto mais nos concentramos nas nossas tragédias, mais poder damos a elas para nos ferir. A vida nunca fica mais fácil, somos nós que nos tornamos mais resilientes. Fofoca é falar pelas costas o que você não teria coragem de dizer na cara. E bajulação é o contrário, elogiar na frente o que você não falaria nas costas. Aprenda que quem não o procura não sente sua falta. Quando fizer uma lista de amigos, é melhor usar lápis, porque as coisas mudam. Ore por suas decisões, para que você não precise orar pelas consequências. Às vezes, é necessário dizer ou cuide da sua vida para os fofoqueiros, afinal, suas histórias não são novelas. Treine sua mente para ser mais forte do que seus sentimentos. Aprenda a viver sem aqueles que vivem sem você. Mantenha a distância das pessoas que tentam diminuir suas ambições, as pequenas sempre fazem isso, mas as grandes fazem você acreditar que também pode se tornar grande. Cuidado, o que algumas pessoas fazem por interesse é inacreditável. Depois que tudo parece ter dado errado, a vida pode provar que tinha planos melhores para você. A única maneira de manter sua saúde é fazendo o que é necessário, mesmo que não seja o mais agradável. Existem dois tipos de cansaço, aquele que vem da falta de sono e aquele que surge da falta de paz. É melhor dormir sem jantar do que acordar endividado. Tudo o que vai, volta, isso te assusta ou te conforta? Para quem entende as coisas, meia ausência basta. Pior do que cuspir no prato que comeu é voltar a comer no prato em que cuspiu. Você pode se tornar um anjo, um tolo ou um criminoso, poucos notarão a diferença. Mas se faltar um botão na sua camisa, todos perceberão. Um rosto bonito envelhece, um corpo perfeito muda, mas uma alma bela será sempre bela. Se você não se preparar, estará se preparando para falhar. Esqueça as mágoas, mas guarde as lições. Se pudesse chutar a pessoa responsável pela maioria dos seus problemas, você não se sentaria por um mês. Todos nós carregamos o peso das nossas escolhas. Não deixe que 2 minutos de estresse estraguem seu dia inteiro. Muitas vezes, vemos apenas o que queremos ver, cegos por opção. Quando você percebe o quão difícil é mudar a si mesmo, entende como é insignificante tentar mudar os outros. Se você apagasse todos os erros do seu passado, apagaria também a sabedoria que adquiriu. Se valoriza sua reputação, escolha com cuidado as pessoas com quem se associa, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Seja prudente, pequenas permissões podem abrir espaço para grandes invasões. Na escola, você aprende a lição antes de fazer a prova. Na vida, você faz a prova antes de aprender a lição. Às vezes, precisamos abandonar os planos que fizemos porque já não somos mais a mesma pessoa que os criou.
No leito de morte, nos arrependemos apenas de duas coisas: não ter amado o suficiente e não ter viajado tanto quanto poderíamos. Algumas coisas são urgentes, viver em paz é uma delas. Remova de sua vida tudo o que não acrescenta, afinal, o que não soma, não faz falta. Muitas vezes, é melhor ficar em silêncio, pois muitos não irão compreender e outros simplesmente não merecem saber. Um ótimo relacionamento envolve duas coisas: encontrar as semelhanças e respeitar as diferenças. Afaste-se de pessoas chatas como se fossem redemoinhos, elas sugam sua energia. Fique atento, sempre há alguém com o achômetro ligado, o apalpômetro afinado e o venenômetro abastecido. Você evolui quando se concentra na lição, não no sofrimento. Não pense que o dinheiro faz tudo, ou você acabará fazendo tudo por dinheiro. Pessoas medíocres discutem sobre pessoas, pessoas brilhantes discutem sobre ideias. Pessoas ignorantes culpam os outros por seus problemas, pessoas inteligentes culpam a si mesmas, e pessoas sábias nem culpam, elas apenas aprendem. Evite viver do que você quer, viva do que você precisa. E se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua própria cama. Nenhuma tempestade dura para sempre. As pessoas mudam, os tempos mudam, mas a essência de cada um permanece a mesma. Não leve tudo tão a sério, às vezes, o que você mais precisa é de uma risada para lembrar que a vida é leve. Ame a si mesmo o suficiente para não aceitar menos do que você merece. E, finalmente, se não está preparado para enfrentar a vida com seus desafios e dificuldades, é melhor nem tentar. Lembre-se, o impossível é apenas o possível que ainda não foi tentado. Reclamar de um problema sem oferecer uma solução é como torcer por uma derrota sem sequer entrar em campo. Quando as orações se tornam rotina, as bênçãos também. Cada um de nós carrega uma cruz, mas ninguém merece carregar duas. Você é uma pessoa comum, aceite isso e transforme-se em alguém extraordinário. Tenha objetivos e propósitos, pois, quando chegar lá, saberá para onde ir. Se algo pode ser resolvido com dinheiro, então não é um obstáculo, mas sim um custo. Tudo em que você concentra sua atenção cresce, seja problemas ou resultados. Um cônjuge ruim é pior do que uma tempestade. Enquanto a chuva faz você correr para casa, um parceiro problemático faz você sair correndo de lá. Não deixe que aqueles que não compartilham suas dores decidam o que você deve ou não fazer. O mundo não piorará devido ao número de pessoas, mas sim pelo aumento do número de desumanos. Ninguém pode fazer com que você se torne ciumento, irritado, vingativo ou ganancioso, a menos que você mesmo escolha esses sentimentos. Se sua vida não melhorar, espere um pouco mais, e ela pode tomar um rumo diferente. A autenticidade é um tesouro que brilha em meio a tantas imitações. Um sábio pode aprender mais com uma pergunta simples do que um tolo com uma resposta inteligente. Lembre-se, alguns dos melhores momentos da sua vida ainda nem aconteceram. Somente aqueles que se alinham com o seu propósito permanecerão em sua vida. Às vezes, ao perder, ganhamos. Todos reclamam da falta de dinheiro, mas poucos se queixam da falta de sabedoria. Uma pessoa virtuosa exige tudo de si mesma, enquanto uma pessoa medíocre espera tudo dos outros. Se você conseguiu enganar alguém, não pense que a pessoa é ingênua. Ela confiou mais em você do que você merecia. Dê valor às coisas enquanto as possui, pois sentir saudades não é suficiente para trazê-las de volta. O sucesso não é a chave para a felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, terá sucesso. Hábitos nocivos são como uma cama confortável, fáceis de entrar, mas difíceis de abandonar. Os vencedores focam em vencer, enquanto os perdedores se concentram em reclamar. Um bajulador é como carvão, apagado, ele suja, e aceso, ele queima. Não diga algo que nunca deveria ser ouvido, porque, no final, será ouvido. Nunca subestime ninguém, trate todos com respeito. A vida é como uma dança de cadeiras. Um dia você está sentado, no outro, de pé. Uma atitude negativa é como um pneu furado.
Se você não mudá-la, nunca chegará a lugar algum. O poder não corrompe, mas revela. Um bom sujeito para todos é, muitas vezes, um amigo superficial. Nunca se arrependa do bem que fez às pessoas erradas, mesmo que elas não saibam agradecer. Sinta-se privilegiado por ter levado um pouco de luz àqueles que só tinham trevas para oferecer. Sua alma se nutre quando você age com bondade e se destrói quando você é cruel. Cuidado com o ego, o pavão de hoje pode se tornar o espanador de amanhã. O invejoso é assim, primeiro te observa, depois te critica, e no final acaba te imitando. Deus nos dá o privilégio do choro, mas também nos consola. Permite a dor, mas depois traz cura. Coloca-nos à prova, mas a recompensa é certa. Nas quedas, Ele nos levanta, nas secas, envia chuva, e em cada luta, Deus sempre nos coroa com a vitória. A riqueza pode comprar um relógio, mas não pode comprar tempo. Quem fica em silêncio nem sempre consente, às vezes, é apenas preguiça de discutir com tolos. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor é agora. Ninguém está tão ocupado, é apenas uma questão de prioridades. A simpatia não enche o estômago, mas torna a fome mais suportável. Ser humilde não é acreditar que somos menos que os outros, mas saber que não somos mais que ninguém. Nunca se defina pelo seu passado, ele foi uma lição, não uma sentença. Quando desejamos a felicidade do outro, a nossa vem em dobro. Contra a estupidez, até Deus é impotente. Para dias bons, sorrisos, para dias ruins, paciência, e para todos os dias, fé. Se há amargura no coração, açúcar na boca não tornará a vida mais doce. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, talvez não seja verdadeira. A única pessoa que pode te fazer feliz é aquela que você vê quando se olha no espelho. Entre todas as opções certas na vida, a decisão de seguir em frente é a que nos leva mais longe. As pessoas são como a grama no campo, algumas florescem, outras murcham. Para cada vontade de reclamar, pense em um motivo para agradecer. Se você não controlar sua mente, alguém certamente o fará. Valorize-se. Quem não valoriza sua presença não merece sua companhia. A alegria de compartilhar a felicidade é uma alegria dobrada, a tristeza compartilhada é uma tristeza dividida. Nem tudo no mundo deve ser seu problema. Concentre-se nas questões que te afetam diretamente e ignore as demais. Algumas pessoas fugirão da sua tempestade, enquanto outras dançarão na chuva com você. A solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de conexão. Quando rezamos, Deus ouve mais do que dizemos, responde mais do que perguntamos e dá mais do que pedimos. Só há tolos falando porque há muitos ouvintes para eles. Algumas opiniões valem nossos ouvidos e devem ser plantadas em nossas vidas, outras, devemos enterrar. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o arrependimento é mais forte que a gratidão. Vivemos em uma geração de harmonia facial e desequilíbrio emocional. Você pode ser o pêssego mais doce da árvore, mas algumas pessoas simplesmente não gostam de pêssegos. Algumas pessoas deveriam vir com um aviso, imagem meramente ilustrativa. A opinião de alguém sobre você não precisa se tornar sua realidade. Se você sempre evita conflitos para manter a paz, logo criará uma guerra dentro de si mesmo. O ser humano machuca, rouba e mata, mas quem toma vacina contra a raiva é o cão. Quando você trabalha pelo sonho de outra pessoa, sacrifica o seu próprio. Cuidado ao fazer muito por quem não sabe agradecer, pois no final ele dirá que não pediu nada. Seja como a abelha, não gaste energia tentando ensinar moscas que mel é melhor que esterco. Boas oportunidades batem a porta, mas não giram a maçaneta. Pessoas boas não precisam de leis para agir corretamente, enquanto as más sempre encontram um jeito de contorná-las. O preço da ignorância é o salário dos maus governantes. Um círculo pequeno, vida privada e mente tranquila são uma pequena receita para a felicidade. Use as coisas, não as pessoas, ame as pessoas, não as coisas.
Não se apegue emocionalmente a ninguém, pois as pessoas mudam. Até seus melhores amigos podem se tornar estranhos um dia. Não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja um. Quando a raiva surgir, pense nas consequências. Nem todos em quem você confia serão confiáveis. Aprenda a dizer não e estabeleça limites para que as pessoas não abusem de sua bondade. Se elas não têm limites, ao menos tenha você. Se algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste, isso é resposta de uma oração: e livrai-me de todo mal, amém. Nenhum relacionamento vale o prejuízo de sua saúde mental. Nem todos alcançarão seu futuro, algumas pessoas estão apenas de passagem, deixando valiosas lições de vida em seu caminho. Antes de falar, pergunte a si mesmo: é verdade? É gentil? É necessário? A honestidade sem bondade é brutalidade, bondade sem honestidade é manipulação. Mesmo a menor mentira pode quebrar a maior confiança. A raiva é um ácido que faz mais mal ao recipiente em que está armazenada do que a qualquer coisa sobre a qual é derramada. Aceitar a verdade pode ser difícil, mas não tão difícil quanto passar a vida toda fugindo dela. Abrace cada oportunidade, pois os arrependimentos vêm das chances que não aproveitamos. Nunca se apaixone pela mesma pessoa duas vezes, pois na segunda vez você se apaixona pelas lembranças, não pela pessoa. Um salário é a droga que te dão para esquecer seus sonhos. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, e mentes pequenas discutem pessoas. Às vezes, é importante ver as pessoas como elas são, e não como você gostaria que fossem. Há coisas muito mais interessantes a serem feitas do que passar o dia inteiro invejando ou odiando alguém. Aceite críticas, mas nunca desrespeito. Qualquer homem pode cometer erros, mas apenas um tolo persiste neles. Mantenha a paciência, as melhores coisas acontecem de forma inesperada. É mais fácil acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão. Estar sozinho e sentir solidão são coisas diferentes. Reavalie suas amizades, muitas delas podem ser uma completa perda de tempo. Cuidado com os falsos mentores, eles dizem como viver, mas a verdadeira sabedoria vem de quem vive na prática. É incrível como todos nós nos amamos mais do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. No último dia na Terra, o eu que se concretizou confrontará o eu que poderia ter sido. Estúpido é o homem que nunca muda. É melhor ficar calado e deixar que pensem que você é um tolo do que abrir a boca e remover toda dúvida. Não se deixe levar por distrações insignificantes quando o objetivo é alcançar grandes realizações. Lembre-se, 50% de esforço agora é muito mais valioso do que 100% de intenção que nunca se concretiza. Todos nós, em algum momento, seremos vistos como antagonista na narrativa de outra pessoa. Em uma discussão, o propósito deve ser a compreensão mútua, e não a vitória unilateral. Mantenha-se ativo na vida, pois a alternativa é simplesmente sucumbir à inércia. Busque ser a pessoa com quem você gostaria que sua filha se casasse. Evite desenvolver maus hábitos, pois com o passar do tempo, eles se tornam mais difíceis de abandonar. Não aceite críticas daqueles cujos conselhos você não aceitaria. Meninas inteligentes gostam de ser elogiadas por sua beleza, enquanto meninas bonitas apreciam ser reconhecidas por sua inteligência. Pare de tentar se encaixar onde você não é valorizado. Não seja prisioneiro dos afetos de quem não se importa verdadeiramente com você. Se algo parece ser bom demais para ser verdade, provavelmente é. Embora não possamos controlar todos os pensamentos que surgem em nossa mente, temos o poder de escolher quais deles nutrimos. Lembre-se, a vida é um reflexo. O que você emite retorna para você. Cultive o amor próprio, pois é complicado depender do afeto alheio. Cuidado com suas suspeitas e inseguranças, pois a mente pode exagerar 3 vezes mais o que os olhos não veem. Nenhum relacionamento é uma perda total de tempo. Se não te deu o que você procurava, ao menos te ensinou o que precisava aprender.
Ao reconhecer o seu valor, você se torna mais seletivo e menos suscetível a ser abalado por pequenas coisas. As pessoas ao seu redor podem te inspirar ou esgotar sua energia, portanto, escolha suas companhias com sabedoria. O fato de você ainda não estar onde deseja deve ser motivação suficiente para alcançar seus objetivos. Você merece muito mais do que migalhas de amor. Respeite-se. Existe um vasto céu lá fora, mas é preciso coragem para voar mais alto. Até que você encontre essa coragem, sua vida permanecerá confinada ao quadrado que você habita. É inútil plantar uma semente pela manhã e esperar desfrutar da sombra de um carvalho à tarde. Relaxe, pois as melhores coisas da vida chegam com o tempo. Permita-se ser um iniciante, ninguém começa sendo excelente. Mantenha-se firme em seus valores, mesmo quando o mundo ao seu redor estiver em constante mudança. O caráter deve sempre prevalecer sobre divergências momentâneas. As pessoas frequentemente vão mais longe por medo do que desejam evitar, do que por aquilo que realmente desejam alcançar. Aqueles que nada fazem estão sempre prontos para criticar quem faz alguma coisa. Em qual lado você está? Antes de algo grandioso acontecer, geralmente passamos por desafios difíceis. Se você está enfrentando momentos complicados, lembre-se de que essa é a fase que precede a vitória. Não ignore os sinais de alerta em sua vida ou em seus relacionamentos, eles são avisos, não meramente decorativos. Pedir desculpas é uma atitude louvável, mas parar de repetir os mesmos erros é ainda melhor. Às vezes, a melhor cura para a sua alma é passar um tempo sozinho. As oportunidades estão onde você está. Mudar de casa ou cidade não resolverá seus problemas se você não mudar sua percepção. Mudando sua visão, você transforma a sua realidade. Uma vida boa também tem seus dias difíceis, e isso não deve ser motivo de desespero. Falar sem pensar é como atirar sem mirar, seja cauteloso com suas palavras. Aqueles que são fracos recorrem à violência, enquanto os fortes utilizam ideias. Um plano razoável executado hoje é mais valioso do que um plano perfeito deixado para amanhã. Preste atenção em seus pensamentos quando estiver sozinho e em suas palavras quando estiver na companhia de outros. Às vezes, somos testados, não para expor nossas fraquezas, mas para descobrir nossas verdadeiras forças. O amor não é sobre possuir, é sobre apreciar. Aprender a ficar confortável com a solidão é o primeiro passo para escolher a companhia certa. Quem aceita o mal sem protestar coopera com ele. Se algo precisa ser feito, faça, mesmo que esteja cansado ou com medo. Se olhe ao redor, se não se sentir inspirado pelas pessoas em seu círculo, talvez você não tenha um círculo, mas sim uma prisão. A solidão não é tão assustadora quanto um relacionamento vazio. Normalmente, temos 3 vidas, a nossa própria, a que os outros cuidam, e a que os outros inventam. Concentre-se apenas na sua. Você não é responsável pela felicidade de ninguém, exceto pela sua própria. Um relacionamento forte não é formado por 2 pessoas perfeitas, mas por 2 que se recusam a desistir uma da outra. Deus já preparou o seu caminho, e agora Ele está preparando você. Respeite todos, mas não se sinta obrigado a sorrir para quem você não gosta. Para aqueles que te fazem esperar, responda com a ausência. Encha sua mente com metas e seus dias com ações. Aprenda a valorizar quem realmente te aprecia. Se alguém te deixou no passado, não tente trazê-los de volta ao presente. Aprecie quem te oferece melhorias, e não quem elogia seus defeitos. Um gesto simples como dizer "ou vou te ver" vale mais do que muitas promessas vazias. Faça o bem em silêncio, o resto é teatro. Em um mundo cheio de falsidade, aprenda a fingir acreditar. As melhores coisas ainda estão por vir, então não se prenda ao que já passou. Nem todo olhar reflete admiração, alguns expressam surpresa por você ter superado os obstáculos que armaram para você. Não importa o preço a ser pago se isso significa realizar seu sonho. A vida é feita de ciclos, não desista nos dias ruins e não se iluda nos dias bons.
Somente sinta vergonha da pobreza de espírito. Cuide para não odiar uma boa pessoa por causa de boatos criados por inveja ou ciúmes. Não permita que o comportamento dos outros abale sua autoestima. Não conceda a ninguém o poder de prejudicar sua felicidade. Todos nós merecemos amor em abundância e não sobras de carinho. É curioso como buscamos pessoas incríveis, mas às vezes falhamos em ser incríveis para os outros. Mesmo que nada seja eterno, tudo o que cuidamos dura mais. Se você já sobreviveu a tantas tempestades, não se preocupe com simples gotas de chuva. O problema não é a intensidade dos seus sentimentos, mas onde você os deposita. Peça a Deus para te livrar de todo o ódio disfarçado de amor e de toda inveja disfarçada de amizade. Começar um novo caminho é assustador, mas com o tempo, perceberá que permanecer estagnado era ainda mais arriscado. Se você não está sendo produtivo, não espere que o futuro mude sua vida. O futuro será a consequência das escolhas que você faz agora. Atenção às suas escolhas. Ganância leva ao egoísmo, e egoísmo conduz à solidão. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. Cada pessoa é um teste, uma lição ou um presente. É curioso como há muitos que não gostam de você, mas não conseguem viver sem saber sobre sua vida. Para experimentar os melhores dias, primeiro é preciso superar os dias difíceis. A cura nem sempre significa que a ferida desapareceu, mas sim que ela não dói mais. Ao observar as pessoas, preste atenção não apenas no que elas dizem, mas principalmente em como agem em momentos específicos. A solidão, embora temporária, é essencial. Ela nos protege de más influências, problemas e decepções. Existem ocasiões em que precisamos tomar decisões maduras, mesmo que isso nos faça chorar como crianças. A justiça dos homens pode ser cega, mas a justiça divina enxerga até no mais profundo dos abismos. Não tenha receio de recomeçar, pois talvez você se encante com a nova história que começará a escrever. Não implore para que ninguém permaneça em sua vida. Se alguém decidiu partir, aceite que as consequências de suas escolhas pertencem unicamente a você. Faça uma reflexão. Quando foi a última vez que alguém te procurou para saber como você estava? Percebe a importância de focar em si mesmo? Chegará o dia em que entenderá que sua felicidade depende do amor que você escolhe aceitar e do que decide recusar. A verdadeira resiliência está em quem, mesmo sendo julgado por sua autenticidade, resiste à pressão de mudar apenas para agradar os outros. Haverá um dia em que você olhará para o céu e, com orgulho, afirmará que todo esforço valeu a pena. Antes de tentar enganar alguém, lembre-se, a verdade pode ser lenta, mas sempre encontra seu destino. Tenha fé, pois o que se perdeu não se compara ao que ainda está por vir. Não se preocupe excessivamente com o amanhã, porque Deus já transcende o tempo e está lá, esperando por você. Cuidado com aqueles que, embora pareçam estar no seu time, constantemente marcam contra você. Enquanto uns não te valorizam, outros clamam por seu amor. O processo pode ser lento, mas desistir não o acelera. Jamais mude seu coração por causa de alguém. Se necessário, mude apenas a consideração. A vida é cheia de surpresas. Em certos momentos, desejamos nunca mais acordar, em outros, mal conseguimos fechar os olhos de tanta alegria. Portanto, não desista. Não há mal que dure para sempre. A cada amanhecer, renova-se a oportunidade de seguir em frente. Algumas pessoas adiam tanto a vida que acabam antecipando apenas o sofrimento, deixando o resto para o último momento. A alegria pode despertar inveja, especialmente quando sua vida começa a superar a dos invejosos. É difícil, trabalhoso, complicado e desgastante, mas nada disso é impossível. Se a vida te afastar de certas pessoas, não insista em trazê-las de volta. Uma mente ocupada não sente a ausência de ninguém. Matar um leão por dia pode parecer fácil, o difícil é sobreviver à tolice daqueles que cruzam nosso caminho. Coisas boas acontecem quando você se torna a sua maior prioridade. Tecnicamente, tudo pode parecer uma perda de tempo. Sendo assim, perca o bem.
Já parou para pensar no quão grandioso é o amor de alguém que, ao orar, pede a Deus por você? A vida não se resume a metas, conquistas e linhas de chegada, é também sobre quem você se torna ao longo do caminho. Às vezes, a pessoa de quem mais precisávamos nos ensina que podemos viver sem ela. Nunca pare de tentar, de acreditar e de lutar, seu dia vai chegar. Nunca esqueça quem te ajudou quando todos os outros arrumavam desculpas. Quando morremos, as pessoas choram e imploram para que voltemos, mas, às vezes, enquanto estamos aqui, elas sequer demonstram se importar. Aqueles que se isolam nem sempre são antissociais, muitas vezes, simplesmente não têm paciência para dramas, estupidez e falsidade. Lembre-se, lágrimas não são argumentos. Nem todos terão o mesmo coração que você, nem todos valorizarão o que você faz. Às vezes, será difícil manter um coração gentil em um mundo tão cruel. Esteja preparado. Você nunca se curará tentando voltar ao que te despedaçou. Apenas persista, pois o que parece insuperável hoje um dia será apenas um aquecimento. Algumas pessoas são como nuvens. Quando elas passam, o dia se torna maravilhoso. A vida é muito curta para desperdiçar tempo com as pessoas erradas. Viver sozinho é muito melhor do que estar cercado de pessoas falsas que fingem te amar enquanto te odeiam em segredo. Controle o que você diz, pois o que os outros entendem é problema deles. Divorciar-se apenas porque o amor acabou é quase tão irracional quanto ter se casado apenas por amor. Algumas pessoas da sua família podem vir de longe para te apoiar, mas apenas quando for tarde demais. Aquilo que você resiste, persiste. Dê mais chances às pessoas do que elas merecem, mas quando chegar ao fim, termine de vez. Não é a crise que afasta os amigos, mas sim a seleção natural das circunstâncias. Pior do que mentir é mentir para quem já sabe a verdade. O aprendizado só faz sentido quando é colocado em prática. Quanto mais você espera por algo, mais valor você dará quando finalmente conseguir. As melhores coisas da vida vêm para aqueles que sabem esperar. Permita que seus sonhos sejam maiores que seus medos. Não ignore o esforço de alguém que tenta manter contato, raramente alguém se importa tanto. As únicas pessoas que nunca fracassam são aquelas que nunca tentam. Ofereça ajuda financeira a quem precisa, isso enriquecerá sua alma mais do que seu bolso. Aparência se vê, essência se sente. Quando sentir vontade de desistir, lembre-se por que começou. Se você mente para si mesmo, como poderá falar a verdade para os outros? Não seja um papagaio na vida, seja uma águia. Um papagaio fala demais, mas não pode voar alto, já a águia é silenciosa e tem o poder de tocar o céu. Ninguém está sempre ocupado, se alguém se importa, arruma tempo. Não seja ingênuo, seus amigos desejam seu sucesso, mas raramente mais do que o próprio. Seja o que for que você faça, bom ou ruim, as pessoas sempre terão algo negativo a dizer. Algumas palavras são melhores quando não ditas. A confiança é o bem mais valioso do mundo, pode levar anos para conquistá-la, mas apenas segundos para perdê-la. Não importa o quão mal alguém te trate, nunca desça ao nível deles. Mantenha a calma, seja resiliente e afaste-se. O que vier, que venha. O que ficar, que fique. O que for embora, que vá. Os melhores momentos da vida são como o arco-íris, surgem quando menos esperamos. Você não pode ser resiliente o tempo todo, às vezes, é preciso ficar sozinho e deixar as lágrimas caírem. A verdade machuca, a dúvida corrói e a mentira destrói. Se você nunca provou uma maçã ruim, não saberá apreciar uma boa. Você precisa vivenciar a vida para realmente entendê-la. O problema do mentiroso é esquecer de contar a mesma história sempre. A melhor cura para um temperamento explosivo é uma longa caminhada. Seja humilde e nunca se ache superior a ninguém, pois do pó viemos e ao pó voltaremos. Tudo acontece por uma razão, essa razão causa mudanças. Às vezes, dói, às vezes, é difícil, mas no fim, tudo contribui para o nosso bem. O dinheiro diz, ganhe-me e esqueça tudo,
O tempo diz, siga-me e esqueça tudo. O futuro diz, lute por mim e esqueça tudo. Mas Deus diz, lembre-se de mim, e eu te darei tudo. Há ocasiões na vida em que é necessário decidir entre continuar escrevendo uma nova página ou encerrar definitivamente o capítulo. É doloroso perceber quando alguém, por escolha própria, deixa de ser uma pessoa que agrega valor para se tornar alguém movido apenas por interesses pessoais. O verdadeiro amor não é aquele que buscamos sentir, mas sim aquele que surge sem que possamos controlar. Não confunda palavras duras com humor passageiro. Você terá inúmeras chances de melhorar seu estado de espírito, mas jamais poderá substituir as palavras que já foram ditas. Existem 3 coisas que nunca devem ser quebradas: confiança, promessas e corações. Ninguém jamais morreu por estar solteiro, mas muitos já pereceram ao lado da pessoa errada. Já reparou que as pessoas mais reservadas costumam ser extremamente comunicativas quando estão com as pessoas certas? O passado é uma lição a ser aprendida, não repetida. Se deseja ter um gramado tão verde quanto o do vizinho, cuide melhor do seu próprio jardim. A má notícia é que o tempo voa, a boa é que você é o piloto desta jornada. Memórias são sempre especiais, às vezes, rimos ao lembrar dos dias em que choramos, e choramos ao lembrar dos dias em que rimos. Isso é a vida. Um dos melhores sentimentos é finalmente se libertar de alguém que não faz bem para você. Algumas pessoas não são leais a você, mas sim à necessidade que têm de você. E uma vez que suas necessidades mudam, a lealdade delas também se transforma. Mesmo as pessoas mais gentis têm seus limites. Não se perca só porque encontrou alguém, mantenha-se fiel a quem você é, observe atentamente as ações das pessoas, e você nunca mais será enganado pelas palavras que elas proferem. Algumas pessoas existem apenas para nos ensinar como não devemos ser. Até para ser uma pessoa boa é preciso impor limites, ou corremos o risco de nos tornarmos ingênuos. Há quem cuide da vida alheia para mascarar a frustração que sentem com suas próprias vidas vazias. Fuja disso. Com o tempo, você perceberá que as pessoas são como livros, algumas te surpreendem pelo conteúdo, mas a maioria engana pela capa. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas genuínas em meio a tanta superficialidade. Não se preocupe com o que dizem pelas suas costas, há uma boa razão para essas pessoas estarem sempre atrás de você. Em vez de olhar para o futuro com medo, levante a cabeça e siga com fé. Apenas 2% das pessoas realmente pensam, 3% acreditam que pensam, enquanto os outros 95% passarão a vida sem saber o que significa refletir de verdade. O ser humano é imprevisível, deseja tudo o que não tem, desvaloriza tudo o que conquista, e só dá importância quando perde. Não existem pessoas afortunadas ou desafortunadas, o que existem são pessoas de atitude e outras que permanecem estagnadas. Às vezes, até mesmo as melhores pessoas cometem erros, mas isso não as torna más, apenas humanas. Há 3 tipos de pessoas que sempre falam a verdade: crianças, bêbados e aqueles que estão furiosos. Uma pessoa de caráter duvidoso é capaz de qualquer coisa, inclusive de simular boas ações. As pessoas costumam admirar suas qualidades em silêncio, mas julgam seus defeitos em voz alta. Se alguém for tolo o suficiente para te deixar, seja sábio o bastante para deixá-la ir. O que hoje te causa dor, amanhã será a força que te impulsionará. Não somos apenas o resultado de nossas escolhas, mas também das nossas renúncias. Nem tudo o que plantamos florescerá, algumas terras simplesmente não permitem o crescimento. A solução? Plantar em outro lugar. Uma mulher fiel é um dos maiores tesouros que um homem pode ter na vida, mas para isso, ele precisa ser um verdadeiro homem. O primeiro passo não te leva longe, mas te tira do lugar em que estava. Nunca se preocupe com quem te odeia, preocupe-se com quem finge te amar. Seja grato por tudo o que tem, você nem imagina o quanto outros gostariam de ter a metade do que você possui. Sempre confie em seus instintos, eles são mensagens diretas da sua alma.
Bendito seja aquele que admira, mas não inveja, que segue, mas não imita, que elogia, mas não bajula, que lidera, mas não manipula. Acredite em si mesmo, pois até sua sombra te abandona no escuro. Ser resiliente não significa ser imune à dor, mas continuar apesar dela. Um homem inteligente sai do buraco que um sábio jamais cairia. A vida é como um restaurante, ninguém sai sem pagar pelo que fez. O que fizeram a você não passará sem consequências. Ceder à tentação é como embarcar em um voo errado. Você pode até aproveitar o passeio, mas vai lamentar o destino. Deus às vezes fala, às vezes mostra, e outras vezes apenas nos pede para acreditar. Nunca esqueça, seu estado atual não é seu destino final, o melhor ainda está por vir. Nos olhos certos, você sempre será belo. O mundo não pertence aos espertos, mas sim aos honestos e verdadeiros. A esperteza pode ser descoberta e transformar-se em vergonha, enquanto a honestidade se transforma em exemplo para as gerações futuras. Não podemos controlar o que vem dos outros, mas podemos escolher como reagir ao que recebemos. Permanecer em silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. É fácil enxergar o mal em um símbolo, em um objeto sinistro ou em um artista polêmico. Difícil é enxergá-lo no amigo desonesto, no líder cruel ou em nossas próprias palavras venenosas. Perdoe-se, naquela época, você não tinha a maturidade de hoje. O mundo é um lugar perigoso não apenas por causa daqueles que fazem o mal, mas também por causa daqueles que observam e nada fazem para impedir. A verdade pode doer apenas uma vez, mas a mentira machuca a cada vez que nos lembramos dela. Pessoas perfeitas não existem, somos todos imperfeitos em busca de alguém que aceite nossas falhas. O maior problema desta geração é que pessoas verdadeiras são odiadas, enquanto as falsas são adoradas. Assim como a alegria é passageira, nenhuma dor é eterna. Não confunda o que você merece com o que você aceita. Você inspira pessoas que não te aplaudem, mas te imitam. Concentre-se no próximo degrau, não na escada inteira. Perder o encanto é um caminho sem volta. O primeiro passo rumo ao fracasso é dizer ou depois eu faço. Deixe o seu melhor em cada lugar por onde passar, pode ser que um dia você precise voltar. Às vezes, cair em si mesmo pode ser o melhor tombo da sua vida. Tem gente que cria um inferno em sua vida para depois dizer que o diabo é você. É preciso abrir as janelas para renovar o ar, isso vale para a mente também. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz, o mesmo vale para as pessoas. Todos nós precisamos ser ingênuos pelo menos uma vez na vida para adquirirmos resistência. Ser paciente em um momento de raiva pode evitar anos de sofrimento. O sofrimento é apenas o intervalo entre duas alegrias. Nunca desista de um sonho só porque vai levar tempo para realizá-lo, o tempo passará de qualquer forma. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta, sabedoria é não colocá-lo em uma salada de frutas. Olhos que olham são comuns, olhos que veem são raros. Nunca, em hipótese alguma, se culpe completamente por algo que não dependia só de você. Algumas pessoas se afastam porque supõem mais do que conversam. Por amor, ficamos, mas também, por amor, partimos. Um dos maiores sentimentos de liberdade é perceber que podemos ser felizes sem aquilo que pensávamos precisar. Um semblante fechado nem sempre significa um coração ruim, assim como sorrisos nem sempre são sinais de boas intenções. Curioso como algumas pessoas têm certeza absoluta sobre coisas das quais não têm a menor ideia. Não deixe que pessoas agressivas te afetem, elas estão em uma guerra interna que não tem nada a ver com você. Pessoas perfeitas não mentem, não bebem, não brigam, não discutem, não erram e não existem. Sofremos muito pelo pouco que nos falta e aproveitamos pouco ou muito que temos. Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. É fácil culpar o vento pela desordem, mas somos nós que deixamos as janelas abertas. Relacionamentos são como vidro, às vezes, é melhor deixá-los quebrados do que se machucar tentando consertá-los.
Na vida, encontraremos pessoas com problemas e pessoas problemáticas. Em 5 minutos de conversa, você saberá quem é quem. Triste é aquele que celebra a derrota dos outros por não ter vitórias próprias para se orgulhar. Faça mais do que simplesmente existir, até as plantas têm mais utilidade do que aqueles que não se esforçam para fazer a diferença. Se não nos colocarmos no lugar dos outros, a vida nos colocará lá para aprender na prática. Se este vídeo trouxe alguma clareza ou inspiração para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um empurrãozinho para mudar a sua própria história. E nos comentários, conte para nós, qual é o primeiro passo que você está disposto a dar para transformar a sua vida? Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas que se ajudam a crescer e a conquistar seus sonhos.